Ontem à noite nós começamos falando um pouco a respeito da criação e algo que eu coloquei foi justamente essa ideia que existem três tipos de criacionismos. Tem o criacionismo científico, tem o criacionismo religioso e tem o criacionismo bíblico. No criacionismo científico, ele trabalha apenas com processos naturais e leis da natureza. Ele não trata da pessoa de Deus, nem da existência de Deus, absolutamente nada disso. A ciência apenas quer saber se foi criado ou se teria surgido espontaneamente. Eu mencionei que, inclusive, dentro do criacionismo científico, eu tenho alguns colegas que são ateus. Eles não creem em Deus. Mas, devido à evidência, devido às leis da natureza, eles aceitam que o universo e a vida e a complexidade que existe, tanto no universo quanto na vida, teriam sido criados. Eu mencionei um pouquinho a respeito do criacionismo religioso, que são os mitos de criação. Eles procuram explicar por que um determinado Deus ou uma divindade teria criado o mundo e tudo mais. E daí eu comecei a tratar do criacionismo bíblico. Então nós falamos um pouco a respeito do que é esse criacionismo. E de todas as coisas que eu mencionei, o que eu espero que você lembre foi aquela hora que eu tratei especificamente das idades do pessoal lá do livro de Gênesis, que a informação foi passada de uma geração para outra. Lembram? Eu disse para vocês que o pai de Noé, chamava Lameque, ele tinha 56 anos de idade quando Adão faleceu. Ou seja, Lameque poderia facilmente ter conversado com Adão, saber tudo a respeito da história da criação e todas essas coisas. Ele deve ter contado para o filho dele, Noé. Falou, olha Noé, eu conversei com Adão, eu conheci pessoalmente, falei com ele e tudo mais. Depois pegando o filho de Noé, o primeiro deles que foi Sem, ele literalmente, quando faleceu, Isaac tinha 50 anos de idade. Isaac poderia um dia estar contando lá para Jacó e Esaú, falando, olha, deixa eu contar para vocês lá a história do dilúvio, porque eu conheci Sem pessoalmente. Sem nasceu 98 anos antes do dilúvio. Percebe? A história é toda muito perto. Então é fácil para nós entendermos que a informação que veio até nós, ela é fiel. Porque uma das características mais importantes relacionadas com informação, principalmente na parte da história, testemunhas oculares, gente que viu, gente que esteve presente. E a Bíblia tem isso, então ela nos passa toda essa informação. Hoje eu queria tratar com vocês, então vamos tratar dois assuntos. O primeiro deles eu quero falar a respeito da criação das coisas, ou seja, a criação dos animais, das plantas e do ser humano também. E daí mais tarde eu queria falar sobre a criação do universo. Nessa da criação dos animais, das plantas, seres humanos, é onde eu vou encaixar também os dinossauros, tá? Então vamos trabalhar um pouco, mostrar um pouquinho o que nós temos para aprender aí. Eu acho fascinante poder estudar a Bíblia pela quantidade de informação que ela nos dá. Rapaz, tanta coisa boa. Quer ver? Para e pensa. Quando nós falamos da criação de todas as coisas, deixa-me pegar o terceiro dia da criação, por exemplo. No terceiro dia da criação, o que Deus disse que Ele fez? Então vamos dar uma olhadinha lá. Deus disse o seguinte, ele começa falando em Gênesis 1, verso 7, depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima, e assim foi. Então Gênesis 1, verso 7 está falando do segundo dia, ou seja, o planeta está cheio d'água, tem um montão de água. E daí? Onde é que está a porção seca, que a gente chama de continente ou de continentes? Isso daí aparece lá no versos 9 e 10. Então vamos ler. Verso 9 e 10, Deus diz assim, disse Deus, ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas, mares. Bem interessante isso, né? Mas perceba o detalhe, olha como é importante nós conhecermos a língua. Disse Deus, ajuntem-se as águas num só lugar e apareça quantas porções secas? O que o texto diz? Uma, muito bem. A porção seca. Uma porção seca. O nosso planeta, se nós olharmos o mapa hoje, isso é o que nós temos, ó, um monte de porções secas. Tem a América do Sul, América do Norte, tem a África, tem a Europa, tem a Ásia, tem a Austrália, tem lá embaixo a Antártida. Vocês sabiam que no ano de 1912, um pesquisador chamado Alfred Wegener,
ele fez a seguinte proposta: o planeta Terra, logo no seu início, tinha um continente só. Quando ele disse isso no ano de 1912, as pessoas olharam para ele e falaram: coitado, está louco. Um continente só, esse planeta, é impossível. Mas estudando, os cientistas chegaram realmente a essa conclusão, que o planeta Terra, na sua origem, tinha apenas um continente. Qual o nome que a gente dá para esse continente hoje? A Pangeia. Não é interessante? Olha só, hoje nós temos evidências, inclusive, muitas evidências aí, mostrando para que lado os continentes estão se movimentando, e que, na verdade, lá no passado, eles já estiveram juntos. É fascinante porque, olha só, a Bíblia disse o seguinte: disse Deus, ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, nós chamamos de Pangeia. E ao ajuntamento das águas, Deus chamou de mares. Nós, os cientistas, chamamos de Pantalassa. É por isso que a gente aprende o oceano primitivo, Pantalassa. A terra primitiva, Pangeia. Do jeitinho que a Bíblia nos ensina. Percebe? Eu não estou querendo dizer com isso que a ciência está provando a Bíblia, não é isso. A Bíblia sempre esteve certa. É que os cientistas, quando foram pesquisar, eles descobriram certas coisas e falaram: parece Bíblia isso aqui, né? Parece não, porque o Deus que criou o mundo nos contou como o mundo foi criado. E ele não ia dizer uma mentira para a gente. Ele contou exatamente como foi. Então vamos parar e pensar um pouco, já que agora a gente tem a Terra, como é que funciona esse negócio da criação, da vida, por exemplo. Vamos pensar nas plantinhas, que são bem interessantes. Lá em Gênesis, no capítulo 1, os versos 11 a 13, Deus diz assim: então cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, no caso, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Passado-se a tarde de manhã, esse foi o terceiro dia. Então, uma coisa impressionante, Deus, literalmente, ele foi e disse: produz a terra, e a terra produziu. E você tem esse monte de árvores e tudo mais. O que eu acho impressionante é que Deus nunca disse o quê? Que todas as coisas teriam começado de uma só. Olha que coisa interessante quando nós estudamos a biologia evolucionista. Segundo a biologia evolucionista, a segunda teoria da evolução, as plantas teriam evoluído há mais ou menos 1 bilhão e 200 milhões de anos atrás, de um negocinho desse tamanho, que a gente chama de alga verde. Quer ver como a alga verde é pequenininha? Pegue uma régua milimetrada e pegue 1 milímetro só dessa régua, tá? Depois você vai dividir esse 1 milímetro em 1000 pedacinhos, bem pequenininhos. Pegue 10 desses pedacinhos, é o tamanho desse negocinho que a gente está vendo aqui, ó, que a gente chama de alga verde. Segundo a teoria da evolução, esse negocinho que tinha esse tamanho, se você encostar os seus dedos um no outro, ainda não dá para ficar do tamanho que é esse negocinho, tão pequenininho que ele é, em bilhões de anos teria virado uma árvore desse tamanhão, assim como é a sequoia, por exemplo. Tem mais de 100 metros de altura. Só para você ter uma ideia, o que você acha que teria acontecido? Dali até lá em cima. Ou seja, esse negocinho aqui teria que ter aumentado 11.550.000 vezes. Aqui é uma célula lá só, ali é um montão delas. E quando nós olhamos a complexidade das plantas e tudo mais, rapaz, quer ver uma coisa que eu acho muito legal? Se você quiser, pode fazer um teste amanhã. Pegue uma planta, qualquer uma dessas lá fora da sua casa, olha as folhas. Dá uma olhadinha. Você já percebeu que a parte de cima da folha geralmente é lisinha e a parte de baixo é meio áspera? Por quê? A resposta é simples. A parte de cima tem uma camada de células na folha que são transparentes. Porque quando a luz do sol bate nessa parte de cima, é possível acontecer a fotossíntese e tudo mais, só que a água que está ali dentro não evapora. Porque essa camada de células que está ali em cima, ela é impermeável, ela impede que a água saia. Então é muito legal. A parte de baixo da folha não é desse jeito.
Por quê? Porque quando a água cai no solo e evapora, na parte de baixo da folha, ela é absorvida, a água é absorvida por ali. Não tem gente que chega e fala assim, hoje eu vou molhar a planta, e vai lá, você não molhou, você lavou a planta, lavou as folhinhas só em cima, então tirou o pozinho e tudo mais. Isso daí não faz com que a planta receba água. Se a água não cair lá no piso, no solo, ali as raízes vão pegar um pouquinho disso, e o que começar a evaporar, a água que evaporar, a parte de baixo da folha capta essa água. Para ser bem sincero, eu acho que foi bem bolado. Eu não sei você, mas eu fico olhando esses pequenos detalhes da criação, são coisas assim espetaculares. Quando a gente olha, por exemplo, dentro de uma célula, os pedacinhos que estão lá dentro, os negocinhos, as maquininhas para fazer fotossíntese, pega a luz do sol, transforma o carbono que está lá, guarda o carbono na plantinha e produz oxigênio, coloca na atmosfera. Nossa, é uma coisa muito legal. Para e pensa como que isso funciona numa folhinha. Vamos pegar uma folha. Aqui está a nossa folhinha. Então a luz do sol vem aqui, bate na folhinha, então ela vai pegar o dióxido de carbono que está na nossa atmosfera, não é que faz mal para a gente não consegue respirar. E ela pega a água que está aqui no solo, daí ela vai juntar a água mais esse dióxido de carbono através da luz que vem do sol e vai transformar esse negócio todo, guardando o carbono e colocando na atmosfera, literalmente, o oxigênio. Dá uma olhadinha, o Zequinha, como é que funciona. Aqui está a plantinha, nesses pedacinhos aqui da plantinha, você começa a ver os pedacinhos ali das células, aqui você está vendo as células individualmente, ali dentro tem essas maquininhas espetaculares para fazer isso. E a gente na área da ciência quebra a cabeça para entender como é que o negócio funciona. Depois a gente descobre, depois de muito estudo, muito. Olha que interessante, só para você ter uma ideia, algumas continhas que a gente pode fazer. Vamos pegar uma árvore como essa daí, tá? Uma árvore bem simpática. Vamos fazer o seguinte, essa árvore toda simpática aí, ela tem mais ou menos 200 mil folhas. Você sabe, mas como é que você sabe? É porque a gente chama o estagiário para contar, né? O estagiário vai lá e ele conta todas as folhinhas para a gente. Se nós pegarmos toda a clorofila de cada célula que está dentro da árvore, uma árvore de 200 folhas daria mais ou menos uns 180 gramas apenas de clorofila. Só um pouquinho. É um montão de árvore para um pouquinho de clorofila. Não somente isso, se a gente pegar todas as folhinhas da árvore e colocar uma do lado da outra, daria para cobrir mais ou menos 1.200 metros quadrados. Daí o pessoal fala, rapaz, como é que vocês sabem disso? Agora você já sabe, o estagiário. Ele vai lá, vai colocando as folhinhas e conta, vê quanto que vai dar o negócio todo. Mas olha que interessante uma folhinha como essa. A água que está ali no solo, ela é absorvida pela plantinha, tá? Pelas raízes. Se nós pegarmos 36 mil metros cúbicos de ar, que é bastante, que é mais ou menos o que a planta usa por dia, tá? Isso aí tem mais ou menos 9.400 litros de dióxido de carbono. Então vocês estão aprendendo um monte de coisa, ó, dióxido de carbono, CO2. O que essa plantinha faz? Através do processo de fotossíntese, tá? Ela vai incorporar mais ou menos cerca de 12 quilos, ela vai produzir 12 quilos ali por dia, uma árvore daquela, de carboidratos. Coloca ali dentro. Não somente isso. Isso faz parte dela. E ela vai colocar na atmosfera cerca de 9.400 litros de oxigênio, renovando aproximadamente 45 metros cúbicos de ar. Eu não sei se você entendeu tudo essas continhas, se não entendeu você é normal, tá bom. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é uma coisa espetacular o que essas arvorezinhas fazem para lá e para cá. Ainda mais, imagina a floresta amazônica, a quantidade de ar que ela não renova todo dia para a gente no planeta. Ou seja, muitas pessoas chegam para mim e falam assim, isso é bem legal, mas a Bíblia não diz que Deus criou as plantas no terceiro dia? Nós acabamos de ver isso daí. Então, mas como é que então as plantinhas podiam existir sem o sol? Porque se ele criou as plantas no terceiro dia, a Bíblia diz que ele criou o sol, a lua e as estrelas no quarto dia. Pois bem, como é que funciona isso? Então, vamos dar uma olhadinha. Tem um irmão nosso que viveu um pouquinho de tempo atrás, quase 2.000 anos atrás, foi o Teófilos, foi o bispo de Antioquia. Ele escreveu algo muito interessante. Ele disse o seguinte, no quarto dia os luminares foram criados.
Sendo que Deus vê de antemão, ele entendeu a tolice dos filósofos cretinos que iriam dizer que as coisas produzidas na terra vieram das estrelas. O pessoal mais adulto aí conhece o Carl Sagan, né? Então já sabe mais ou menos que essa não é uma ideia nova, já foi discutida 180 anos antes de Cristo. Ele disse assim, e pessoas iam dizer que teriam vindo das estrelas, de forma que eles poderiam colocar Deus de lado. Mas para que a verdade pudesse ser demonstrada, plantas e sementes foram criadas antes das estrelas, assim sendo, o que veio depois não pode ser a causa daquilo que veio antes. Você vai falar, bem interessante, mas como é que as plantinhas viviam? É que as plantinhas precisam de luz. E luz já havia sido criada no primeiro dia. Só isso. Mas aí não tinha sol e as estrelas, mas já tinha luz. Planta precisa o que para funcionar? Luz. No primeiro dia tinha luz. E tinha bastante luz. Olha que coisa espetacular. Aqui a gente está vendo as estrelinhas aqui no meio, mas está vendo essas outras partes aqui? Isso são gases superaquecidos. O universo está cheio disso. Olha quantos. Um montão deles que a gente vai encontrando para lá e para cá. Gases superaquecidos. Ou seja, quando a Bíblia fala dessas coisas, ela está falando que é verdade. Daria para funcionar? Sim, daria. As plantinhas poderiam funcionar? Sim. Vamos dar uma olhadinha então, o que a gente pode aprender um pouquinho mais do resto da turma aí do meio. Porque Deus criou dois tipos de formas de vida, tá? Quando a gente lê na Bíblia. Tem uma, que são aquelas que produzem o seu próprio alimento, que são as plantas, e as que não produzem o seu próprio alimento, que são os animais e os seres humanos. Das plantinhas eu já acabei de falar para vocês um pouquinho. Vamos falar um pouquinho dos animais agora. Quando nós pensamos na criação dos animais, também tem algo muito interessante. Primeiro, porque os cientistas acreditam que todos os animais, tudo que tem por aí, inclusive as plantas, tudo teria vindo de um único ancestral comum. Essa é uma proposta da teoria de Darwin, tá? Que a gente conhece. Ele não foi o primeiro a propor isso. Tem outros que já fizeram isso. Só estou dando uma ideia geral. Agora, eu quero dizer para vocês que variação existe. Quer ver como é interessante? Olha só. Nós sabemos que, por exemplo, raposas, lobos, cães, chacais, coiotes e até mesmo hienas. Hiena é uma discussão muito interessante aí, tá? Mas nós sabemos que todos esses aqui teriam vindo de um ancestral comum. As pessoas falam, isso aí é evolução. Não, isso não é evolução. Isso é variação e adaptação. E as pessoas falam, mas variação e adaptação é evolução. Não, evolução é outra coisa. Não, mas então, como é que funciona? Simples. Se você pegar esses animais, raposas, lobos, cães, chacais, coiotes e hienas, é possível cruzar entre eles. Nós sabemos que eles vieram de um mesmo antepassado, de um mesmo ancestral. A gente sabe disso. Eu falei da hiena aqui porque a hiena parece cachorro, ela tem hábitos de cachorro, ela se comporta como cachorro e o pessoal diz que ela é gato. Eu falo assim, tá bom. Pode olhar quando você vê a classificação, ela está no grupinho dos gatinhos. Eu não vou entrar em terminologia técnica para não ficar muito cansativo, tá? Sabia que nós percebemos a mesma coisa também com os cavalos? Por exemplo, nós sabemos que asnos, cavalos e zebras teriam vindo de um ancestral comum que possivelmente esteja vivo até hoje ainda. Tem um grupo de cientistas estudando esse cavalo, conhecido como cavalo de Przewalski, lá na região da Rússia. Ele é um cavalo que possui toda a informação genética suficiente para produzir os cavalos como nós conhecemos hoje, tá? Asnos e zebras. Toda a informação genética está guardada nele. Ou seja, como que nós sabemos que, por exemplo, asnos, cavalos e zebras teriam vindo de um ancestral comum? É porque é possível cruzar, por exemplo, asnos com zebras, isso daí dá o zebrasno. É possível cruzar cavalos com zebras, dá o zebralo. Você consegue cruzar, por exemplo, asnos com cavalos, dá um mulo. Então dá para cruzar um monte de coisa por aí. E mesmo quando a gente trabalha com os cavalos e tudo mais, tem tipos diferentes de cavalo. Olha lá, tem cavalo pequenininho, tem cavalo grandão, tem os que nós chamamos de leves, tem os pesados, tem até os pôneis que são pequenininhos. Só não tem cavalo com asa por aí voando. Esses a gente não tem. Percebe? Mas deixa eu contar para vocês então a diferença. Olha só. Essas variações que vocês estão vendo aqui em cima
é o que a Bíblia chama, é o que a ciência chama de espécie. Esse aqui de baixo é o que a Bíblia chama de espécie. Essa é a diferença. Esse aqui de baixo, ó, o tipo básico, o que daria origem a todos os demais. Isso é o que a Bíblia chama de espécie. Por isso que as pessoas ficam meio confusas de vez em quando. Tá? Esse aqui, ó, esse é a espécie. Agora, não é interessante que os cientistas falam assim, os cientistas evolucionistas, dizem que todas as formas de vida teriam vindo de um mesmo ancestral. E eles usam coisas para comparar. Deixa-me pegar algumas só para você ver como é interessante. Nessa tabela aqui tem o ser humano, tem o elefante, o gato, o gorila, o chimpanzé, o orangotango, o cavalo, o boi e o cachorro. Olha só. Aqui eu estou colocando o número de pares de cromossomos que eles possuem. Aqui desse lado é o tamanho do genoma, é em gigabytes o negócio, tá? E aqui do outro lado, o número de genes. Vamos fazer uma comparação. Se você olhar um pouquinho, você vai perceber que o ser humano, o genoma dele é 3,2 gigas. E os elefantes também têm um genoma de 3,2 gigas. Se é por comparação, então nós e os elefantes viemos de um ancestral comum, porque o tamanho do genoma é igual. Acho que não faz muito sentido, né? Eu sei que tem muita criança, quando fica brava, faz uma tromba assim, mas isso não significa ser elefante. Tá? Então, vamos lá. Outro. Se você olhar, por exemplo, o ser humano tem 20.251 genes. Olha só, o gato tem 20.285, são só 34 genes de diferença. Isso significa que nós e os gatos viemos de um ancestral comum, certo? Acho que não. É por isso que a gente brinca aí, mas o esposo pode chamar a esposa, ou a esposa pode chamar o esposo de meu gatão, minha gatinha, tem base científica para isso, está vendo só? Na parte de genes é muito parecido. Agora, dá uma olhadinha. Tem coisas que são, assim, tem formas de vida que são muito mais parecidas com o ser humano do que o próprio chimpanzé. E as pessoas dizem, não, mas os seres humanos e os chimpanzés vieram de um ancestral comum. Isso não faz sentido. Porque depende do que você quer comparar. Quer ver? Além dessa tabela aí, que talvez esteja meio complicada, deixa eu dar algo que é bem legal. O ser humano, nós, eu e você, se a gente tirar toda a água do seu corpo, tudo que está dentro das células, tirar toda a água que está ali, mais ou menos daria de 75% a 78% de tudo que você tem é água. De 75% a 78%. Agora, olha a surpresa. Você sabia que melancia também? Então, nós viemos das melancias. Por quê? A quantidade de água é exatamente igual. Percebe? Não faz sentido. Você chegar e falar assim, mas é parecido. Quer ver quando a gente pensa desse jeito, o que acontece? Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Aqui sem problema, né? O que você acha que essas pessoas são? Pessoas! Dá uma olhadinha agora. Olha a criatividade. Você não vai me dizer que isso é evolução, né? Nossa, mas é tão parecido. Olha o último, então. Pessoal, consegue perceber o problema onde nós estamos? Porque a evolução pega coisas que são parecidas e por serem parecidas, eles acham que teriam vindo de um ancestral comum. Só porque são parecidos, então, vamos dizer que seres humanos e cachorros vieram de um ancestral comum? Claro que não. Eu estou colocando aqui os princípios. Daria para a gente tratar da ciência, assim, entrar com uma terminologia. Eu não quero fazer isso, mas percebe? Vamos aprender a ver o óbvio. Vamos parar e pensar então. Quais são os animais todos que o Senhor Deus criou? Vamos dar uma olhadinha neles, porque eu quero mostrar umas coisas bem legais para a gente entender. Quais são os animais que foram criados no quinto dia? Olha só, no quinto dia Deus disse assim, encham-se as águas de seres vivos e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com suas espécies. E todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou dizendo, sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Tem um pequeno probleminha nisso daí. Não é que a Bíblia está errada. É um problema de tradução. Sabe quando a gente traduz de uma língua para outra? Às vezes não dá para traduzir direito.
Porque tem palavras que não funcionam muito bem. Tem algumas palavras assim que são tão fáceis na nossa língua. Por exemplo, a palavra saudade. Não é uma palavra legal? Tem outras línguas que eles não têm essa palavra. E daí, como é que faz? Como é que você fala saudade nessa outra língua? Fala para eles, saudade. Eles não vão entender o que é, porque não tem o conceito. A palavra ave, que foi traduzida em todas essas vezes, na língua hebraica, significa algo que voa. Tem outras coisas que voam e não são aves. Por exemplo, o morcego voa, mas não é ave. Daqui a pouquinho você vai ver onde eu vou querer chegar. Então, o que foi criado aí, literalmente, nesse segundo dia? Vamos ver primeiro o que vive na água. Na água foram criados todos aqueles animais, os que vivem na água. Quais? Você tem baleia. Você fala, não, mas baleia é um mamífero, mas vive na água. Percebe onde é que está a coisa? Daí você tem uns outros negócios interessantes, além dos peixinhos, os peixões, todo aquele montão de coisa, tem uns outros negócios que vivem na água, que são os quê? O quê? Os plesiosauros vivem na água também. Plesiosauro vive na água. Deus criou no quinto dia os animais que vivem na água. Quais? Os peixes, as baleias, os plesiosauros. Tem um outro grupinho aqui também que são os liopleurodontes. Tem um monte deles. Todos foram criados no quinto dia. Só não, aqueles dinossauros que viviam na água, esses daí mesmo que eu estou falando. Foram criados no quinto dia. E dos que voavam? Bom, tem um monte de coisa que voa, né? Então, por exemplo, sobre a terra voam as aves, só que a palavra ave, que está ali na língua hebraica, é essa palavra que eu disse para você, é tudo que voa, tudo que tem asa e voa. Olha que legal. O que é isso aqui voando? O pessoal lá de trás está mais difícil ver, né, isso aqui. Isso é um pteranodonte. Voa também, claro que voa. Os nossos morceguinhos aqui, todo mundo, os amigos do Batman ali, estão esperando para entrar em ação. Libélula, todas as coisas que voam são espetaculares. Agora, deixa eu contar um pouquinho a respeito disso. Por quê? É importante nós sabermos a diferença, porque a Bíblia fala dos que voam. Dos que voam também incluem as aves. Então, deixa eu contar um pouquinho a respeito das aves, acho que vocês vão gostar. A gente tem estudado bastante isso. Não é uma coisa espetacular quando você vê, por exemplo, um ovo. O que será que está acontecendo lá dentro do ovinho para um passarinho nascer? Então, dá uma olhadinha ali dentro só para a gente ver. Olha que legal. Depois que o ovinho foi literalmente um ovo choco, como a gente costuma dizer, lá dentro as células começam a multiplicar bem rapidinho, está vendo? Está multiplicando lá dentro do ovinho, bem depressa. Em poucas horas, essas células começam a multiplicar e olha só, elas formam um eixo, está vendo? Tem uma parte. Ou seja, já está começando a se formar o que vai ser a parte da frente do passarinho, a parte de trás do passarinho, a parte de cima do passarinho, a parte de baixo do passarinho. Essa parte que vocês estão vendo aqui no meio, isso aqui vai ser a coluna vertebral dele. Lá na pontinha, essa outra pontinha aqui, vocês estão vendo que vai ser a cabecinha dele. E o tempo vai passando. Em menos de 24 horas, você já tem um negócio formado desse jeito. Olha a coluna vertebral dele aqui. E lá em cima vai a cabecinha. Em 48 horas, olha o que acontece nesse cantinho aqui, ó. O coraçãozinho dele começa a bater. Já imaginou que coisa doida? Aqui dentro tem um monte de coisa. É gene ligando, gene desligando, é proteína sendo produzida, é outro tipo de proteína. Esse negócio junta com aquele, vira toda a informação. Daí ele começa a fazer uma pequena curvinha dentro do ovinho, naquela parte amarelinha. Olha o que vai acontecendo ali. Vão aparecendo as veias dele, espalhando para todo lugar, porque precisa pegar a proteína, as proteínas, as informações, os negocinhos lá. Olha o coraçãozinho dele batendo lá. Você fala, nossa, mas ele tem veia do lado de fora. Começa desse jeito. Primeiro a veia do lado de fora, depois vai ficar do lado de dentro. Mais alguns dias, ele começa a formar literalmente a cabecinha, está vendo o olhão dele ali aparecendo? E o coraçãozinho está batendo. Olha, esse é o corpinho dele. Olha quanta veia do lado de fora. A hora que estiver pronto, às vezes vão estar do lado de dentro. Rapaz, foi muito bem planejado. Vai passando os dias, praticamente em termos de mais ou menos 10 dias, ele já vai estar com a estrutura toda definida. Olha o olhão dele aqui, ó. Baita de um olhão. Aqui dentro, tudo funcionando, os órgãos já estão todos formados, cada um no seu lugar. O que vai ser estômago, o que vai ser intestino, o que vai ser fígado, todinho.
e alguns detalhes começam a aparecer. Por exemplo, você já começa a ver o biquinho se formando, os olhinhos dele, olha só, olhinhos não, baita de um olhão, né? As primeiras penugenzinhas vão começar a aparecer, e mais ou menos, quase quando vão chegando ali 18, 19 dias, você vê alguns detalhes bem específicos, olha lá, peninhas já estão aparecendo nele, todo montadinho. Por quê? Porque mais ou menos entre o dia 19 e o dia 20, as perninhas começam a funcionar, já começa. Não somente isso, boquinha abrindo, tudo prontinho. 21 dias depois, você tem um bichinho inteirinho desse saindo do ovo. Você vai me dizer que isso foi por acaso. Rapaz, é espetacular. É muito bonito a gente ver a criação. É que a gente não está habituado a ver isso. Deixa eu mostrar um outro Zequinha que é muito legal. Beija-flor. É muito bonito esse negócio. Primeiro porque ele bate a asinha muito rápido, né? E não dá pra gente ver direito, tá vendo? Ele bate tão rápido que você precisa ter uma super câmera para filmar, tá vendo? Vamos filmar com uma câmera bem... Olha como é que a asinha dele bate. Para trás, para baixo. Para trás e para baixo. Já imaginou? Ele faz isso, geralmente, alguns deles chegam a fazer 6.000 batidas dessas por minuto. Tem alguns que chegam até 100.000 batidas por minuto. Já imaginou que negócio doido? Olha só, é por isso que ele consegue voar para trás, ficar parado. É por isso que ele consegue virar. Tem uns de bico bem esquisitos ali, né? Mas quando a gente para e olha esse negocinho, você fala, rapaz, que coisa bonita, mas como é que seria possível? Olha só a velocidade que a asinha dele está batendo. E nem esquenta, né? O pessoal que trabalha na mecânica sabe disso. Que tipo de óleo será que ele usa ali para lubrificar e... Percebe? Agora, você já viu o biquinho dele? Vamos falar um pouquinho a respeito do biquinho do beija-flor. Porque o beija-flor, ele tem que beber, ele tem que pegar o néctar, e não dá para ele fazer assim, ó, senão ele morre. Ele usa todo o ar para funcionar. Então vamos dar uma olhadinha para ver como é que funciona o biquinho dele. Tem umas coisinhas bem interessantes. Olha a língua do beija-flor. Tem um baita de um linguão, rapaz. Olha só. Parece até língua de sogra, né, que a gente brinca. Ele tem uma língua muito comprida. Quando ele chega perto das plantinhas, ele faz algo muito legal. Olha lá. Ele chega, tá vendo ali a boquinha dele que está fazendo? Fala, nossa, ele está sugando. Não, ele está bebendo. Mas como é que será que funciona isso? Vamos dar uma olhadinha. Primeiro vamos estudar a linguinha dele. Olha o tamanho da língua. Ó. Você fala, nossa, que língua grandona. Vamos ver como que é essa língua para aprender como é que esse negócio funciona. É um negócio bem estranho isso daqui. É bem diferente de tudo aquilo que a gente está habituado. Olha só o formato e a estrutura da língua do beija-flor. Você fala, rapaz, que linguão esse daí. Como é que funciona? Vou mostrar para você como é que funciona, como é que ele consegue sugar essas coisas. Nossa, pensei que não fosse acabar mais a língua dele. Olha que legal. Ele guarda a linguinha lá dentro. O beija-flor está voando para lá e para cá. Quando ele chega numa plantinha, ele coloca o bico lá dentro da plantinha. Olha o que acontece. A hora que ele coloca o biquinho, o bico vai entrando, está vendo aqui o biquinho? Ele vai entrando em direção onde está lá dentro onde está o néctar. Quando ele chega, olha o que vai acontecer com a pontinha dele. A língua divide em 2 pedaços. E essas partezinhas aqui do lado vão abrindo, dos 2 lados. O néctar entra ali dentro, tá vendo? Abriu, o néctar entra ali dentro, agora ele vai fechar essas comportas e vai pôr a língua de volta na boquinha. A hora que ele põe dentro da boquinha, o néctar desce na gargantinha dele. Ele não suga, não dá para sugar. Porque se ele sugasse, ele morreria. Fala a verdade, bem bolado ou não? Super bem bolado, né? Percebe? Dá para entender quais são as coisas que Deus criou no 5º dia? Já imaginou Deus falando assim, deixa eu criar a linguinha do beija-flor? A língua do beija-flor vai ser diferente dos outros aí. O que será que Deus criou mais? Vamos dar uma olhadinha no 6º dia para ver quais são as outras coisas que Deus criou. No 6º dia, a Bíblia nos diz que Deus criou
outros animais. Ele diz assim: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos, que a gente chama de remes, da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Quais são os animais aí? Então, vamos dar uma olhadinha. Os animais domésticos estão aqui: cavalos, cachorros, etc. Coisa e tal. Os animais selvagens estão aqui: tigres, leões, lá. E quais são os outros? Dinossauro, blá blá blá. Dinossauro? Você queria que Deus tivesse criado dinossauro em qual dia? Não, mas os dinossauros foram criados há milhões, teriam surgido há milhões de anos atrás. Não, eles foram criados no 6º dia. Você fala, mas não é possível. Claro que é. Mas dinossauro viveu há muito tempo atrás. Tem uns grupinhos que Deus criou aí para a gente entender, né? Vamos olhar. Olha lá. Quando Deus fala dos demais seres vivos, os domésticos e os selvagens você já conhece. Dos demais seres vivos, tem um monte deles. Tem os insetos que não têm asa, tem anfíbios, tem répteis, tem um montão deles. Vamos olhar um pouquinho deles. Hoje, quando eu saí um pouquinho ali, a gente estava até conversando de formiguinha, e formiga é tão legal, né? Eu gosto muito de estudar as formigas, porque são um grupinho que, você já viu que não precisa de ninguém para estar liderando? Elas fazem tudo certinho, sozinhas. Vai todo mundo junto, volta todo mundo junto e resolve os problemas. Tem uns bichos bem interessantes aí para a gente estudar. Não sei quantos de vocês gostam de estudar insetos, mas tem um montão deles bem legais aí. Olha só. Todas essas coisinhas aí são as coisinhas que o Senhor Deus criou no 6º dia. Olha quanta coisa simpática. Tem uns que até mudam de cor, né? Você olha assim e fala, nossa, cadê o bicho? Porque ele sabe mudar de cor. Você sabe o nome deles também, né? Agora, tem um grupinho aí que geralmente as pessoas têm dificuldade de entender, né? Por exemplo, crocodilo de bico fino, a gente encontra isso no registro fóssil, tá? Tiranossauros rex foram criados lá no 6º dia. Os demais dinossauros, como apatossauros, diplodocus, brachiossauros, estegossauros, toda essa turma aí. Então, deixa eu falar um pouquinho dos dinossauros mais especificamente, porque pessoas dizem o seguinte, não, mas os dinossauros teriam existido há milhões de anos atrás. Vamos ver um pouquinho o que a Bíblia nos diz a respeito deles. Estão vendo aqui? Esse é o maior dinossauro já encontrado até hoje. O nome dele é Argentinossauro. Por quê? Foi encontrado na Argentina. Os hermanos estão ganhando da gente, tá vendo? Tem um baita de um dinossauro lá. Também eles têm, o maior dinossauro tem o Messi, tem o Papa, tem várias outras coisas bem legais lá na Argentina. Então vamos ver. Olha o tamanho do dinossauro. Você está vendo a cabeça dele lá em cima, né? Aqui, ó. Eu não sei se você percebeu, olha o tamanho da pessoa aqui embaixo, tá vendo? Pequenininho, né? Isso aqui é a pessoa, tá? Aquele lá é o dinossaurozinho. Os dinossauros eram animais espetaculares, é um grupo deles, é um deles, tá? Os megalossauros. Então vamos falar lá um pouquinho, olha de uma passagem que a Bíblia nos dá, que é muito interessante. Olha em Jó capítulo 40, começando lá no verso 15, indo até o verso 18, a Bíblia fala de um animal muito interessante. Ele diz assim, Deus falando para Jó, Jó, contempla agora o biemote que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Que animal é esse que Deus está falando de Jó? Porque o texto continua. Mas que animal seria esse? A gente tem que estudar um pouquinho. Sei lá, né? Então, a gente tem que estudar para saber que animal seria esse. Então, vamos ver. Vamos pegar pedaço por pedaço. O texto diz assim, olha, contempla agora o biemote. Então nós queremos saber que animal é esse biemote, tá? O verbo que Deus está usando aqui, contemplar, na língua original, não significa imaginar. Deus está falando, Jó, olha ali o biemote. Então era um animal que Jó estava vendo. Jó devia estar num lugar que não era obviamente dentro de um local fechado como esse, mas onde ele estava, Deus está falando, Jó, olha ali embaixo o biemote. Então, Jó, primeiro, ele estava vendo esse animal. Deus diz assim, olha, que eu fiz contigo. Então, foi um animal criado em qual dia? Que dia que o ser humano foi criado? No 6º. Então, foi um animal criado no 6º dia. No 6º dia nós temos quais? A gente acabou de ver a lista deles ali. Tem um montão deles. Que come a erva como o boi. Então ele é um animal herbívoro. Vamos ver um pouquinho mais.
O texto diz assim: eis que a sua força está nos seus lombos. É um animal que tem força nos lombos, ele consegue ficar em pé nas patas traseiras. O elefante faz isso, o cavalo faz isso, o jacaré não faz isso. Percebe? São características do animal. Daí ele diz assim: e o seu poder nos músculos do seu ventre. Agora ficou mais fácil, porque o único animal que tem poder nos músculos do ventre são os répteis. Então nós sabemos que esse animal era um réptil. Agora, um réptil que fica em pé nas patas traseiras, isso é meio complicado. Então vamos ler mais um pouquinho. No verso 17, a gente tem mais um pouquinho de informação. Ele diz assim: quando quer, move a sua cauda como cedro. Cedro é uma árvore que tem pelo menos 3,5 metros de altura. Tem cedro de até 30 metros de altura. Que animal tem uma cauda de pelo menos 3,5 metros? Eu sei que muita gente vai falar: eu já vi uma cobra. Cobra é só rabo. É um rabo com uma cabecinha na ponta. Mais ou menos, né? Que animal tem uma cauda desse tamanho? Lembra que tem que ser réptil. Lembra que tem que ficar em pé nas patas traseiras. Tá? Daí ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: que os nervos das suas coxas estão entretecidos, ou seja, firmemente entrelaçados. Isso é característica de animal pesado. Por exemplo, elefante. Elefante tem essa característica. Mas elefante não tem músculo no seu ventre. Mas elefante fica em pé nas patas traseiras. Eu sei, mas ele não tem músculo no ventre e a caudinha dele é pequenininha, pequenininha. Esse daí tem uma cauda grandona, grandona, pelo menos 3,5 metros. Daí não sobra muito espaço para a imaginação, porque o verso 18 diz assim: os seus ossos são como tubos de bronze. A tubulação de bronze, se você estudar escrita, era a tubulação de aproximadamente 1 côvado. Ou seja, esses ossos teriam que ter mais ou menos 50 centímetros de diâmetro. Dá para ter uma ideia? Que animal tem osso desse tamanho? Tem que ser dinossauro. Deve ser ou um diplodocus, ou um apatossauro, ou um brachiosauro. Um desses daí que Deus está falando com Jó. Você fala: mas o nome lá é Behemoth. Eu sei disso. Por que eles não chamaram de dinossauro? Porque dinossauro foi uma palavra criada no ano de 1841. Só por isso. Richard Owen criou essa palavra em 1841. Ou seja, quando a gente olha essa descrição, a gente está falando dos dinossauros. Eu tenho um amigo que trabalha nessa área de paleontologia. Quer dizer, tem vários, mas um deles, uma vez nós estávamos conversando com isso, eu passei o texto para ele, e ele estava lendo, ele não sabia de onde tinha vindo, né, porque ele não é cristão, mas ele estava lendo o texto, e eu tirei aquele pedacinho: contemplo o Behemoth que eu fiz contigo. Eu só tirei os pedacinhos ali, deixei só a descrição. E esse rapaz, olhando assim o texto, ele falou assim: nossa, de onde você tirou isso? Foi uma forma muito legal de falar dos dinossauros. Que bom, é mesmo? Ele falou assim: bem do jeitinho mesmo. Eu falei: foi de uma redação. Nossa, fala para criança. Não foi uma criança, foi um adulto que escreveu. É mesmo, pode falar para ele que foi bem colocado. Eu falei: que legal. Eu não vou ter condição de passar para ele, porque infelizmente ele já faleceu. Não é mesmo, viveu um tempo atrás, mas não é legal como o pessoal antigo conseguia falar dessas coisas de uma outra maneira. Ele falou: show de bola. Tá bom. Não contei para ele esse daí que foi do livro de Jó, tá? Senão ele ia dizer que, mas não acredito, isso daí não é verdade. Então parei a conversa por ali. Mas é impressionante, ele viu ali uma descrição desse animal também. Pois bem, falamos um pouquinho das plantas, falamos um pouquinho dos animais, vamos falar um pouquinho da gente, seres humanos. Não é interessante que as pessoas falam por aí que nós evoluímos? Então deixa eu colocar bem rapidinho e bem certinho. Olha, a teoria da evolução não diz que seres humanos vieram dos macacos. A teoria da evolução não ensina isso. A teoria da evolução ensina que seres humanos, chimpanzés, gorilas e talvez orangotangos teriam vindo de um ancestral comum. Tá? Isso é o que eles ensinam. Então, se o pessoal ensinar e falar: não, a teoria da evolução é aquela teoria que diz que o homem veio do macaco. Não é assim. Eu não estou dizendo que a teoria da evolução esteja correta. Estou dizendo que nós precisamos saber exatamente o que a teoria fala.
Precisamos. Foi muito legal um tempo atrás, eu dei uma palestra falando especificamente disso numa igreja, e um garotinho na segunda-feira, estava lá na escola e a professora falando para ele, eu sei disso porque ele passou e-mail depois, o pai dele passou e-mail, que a professora lá falando desse negócio aí, não, porque o homem veio do macaco, e ele levantou a mão e falou, não, professora, o homem não veio do macaco. Os seres humanos, os chimpanzés, os gorilas, talvez os orangotangos, teriam vindo de um ancestral comum. A professora ficou meio, uau, que bom, você tem razão, é isso aí mesmo. Falou assim, professor, mais uma coisa, viu? Eu aprendi lá na igreja isso. Foi lá na igreja que você aprendeu isso? Na igreja eles ensinam teoria da evolução? Lá não, professora. É que lá na igreja a gente sabe exatamente o que as teorias falam. Não é legal? Isso é mostrar sabedoria de Deus para o mundo. A gente sabe o que eles pensam. A gente não fica falando bobagem. A gente sabe exatamente o que eles falam. Olha só, segundo a teoria da evolução, então eles falam que tem evidências por aí, né? Que nós aqui, os seres humanos, aqui os neandertais, ali chimpanzés e gorilas, teríamos todos vindo de um ancestral comum lá atrás. Quer ver como eu acho interessante isso? Pessoal, eu pergunto para eles, mas como é que vocês sabem disso? Eles falam simples. À medida que o tempo foi passando, uma das coisas que a evolução fez foi aumentar o tamanho da nossa caixa craniana. Foi ficando maior. Eu falei, é mesmo? Sim. Então a gente já tem um problema aqui, porque está vendo? Aqui estamos nós, somos os Homo sapiens. Esses aqui são os neandertais, que supostamente teriam vivido lá no passado, só que a caixa craniana de um neandertal é de 13 a 17% maior que a nossa. Então, provavelmente, os caras mais inteligentes viveram lá no passado. Eles deviam fazer tijolos do mesmo tamanhinho, sabe, para fazer casas, inclusive já com água subterrânea chegando em todas as casas. Eu acho que eles sabiam construir barco, arca, por exemplo, que não afundava. Sabiam fazer um monte de coisa legal desse jeito. Agora, olha como eu acho interessante as propostas do pessoal. Vamos pegar aqui, eu não vou falar os nomes para não cansar ninguém. Segundo a teoria da evolução, nós e os neandertais teríamos vindo desse outro aqui que tinha esse crânio, tá vendo? Esse e esse daqui teriam vindo desse que tinha esse crânio aqui, ó. Daí esse teria vindo desse que tinha esse crânio. Mas quer ver que coisa legal? Olha que coisa espetacular. Agora você tem esse que tinha esse crânio e esse que tinha esse outro crânio, teriam vindo daquele que nem crânio tinha. Você fala, não, mas aqui, eles falam assim, não, mas a gente não achou ainda. Então estamos tratando com fé. Isso não é ciência. Ciência trabalha com evidência. E as pessoas falam, não, mas tem um monte de evidências por aí. Por exemplo, a Lucy. Então vamos ver a Lucy. Olha que legal. Esse aqui é o crânio da Lucy. O crânio da Lucy tem mais ou menos de 380 a 430 centímetros cúbicos. Tamanho ali dentro, tá? Os chimpanzés modernos têm, em média, os menorzinhos que nós temos têm 270 e os maiores têm 500 centímetros cúbicos. A média do tamanho da cabecinha do chimpanzé é de 385. Praticamente, a cabecinha da Lucy é do tamanho da cabeça de chimpanzé. O formato da cabecinha da Lucy é do formato da cabecinha de chimpanzé. Tem mais um negócio que é interessante. Está vendo o fêmur da Lucy que foi encontrado? O fêmur da Lucy é do tamanho do fêmur de chimpanzé. Está vendo o bracinho dela aqui, o ossinho daqui de cima? Esse ossinho é do tamanho do ossinho do bracinho de chimpanzé. Você está vendo as partes da caixa torácica dela? Ou seja, toda essa partezinha aqui é do tamanho da caixa torácica de chimpanzé. Mas a Lucy ficava em pé. Nós não achamos os ossinhos do dedo do pé para saber se ela ficava em pé ou não? Não, mas ela ficava em pé. Não ficava em pé. Mas ficava em pé. Não ficava em pé. Em 1983, um grupo de pesquisadores publicou um artigo científico dizendo que a Lucy teria sido provavelmente um chimpanzé ou um gorila extinto. Nunca foi antepassado do ser humano. Mas o pessoal continua ensinando como antepassado do ser humano. Não é interessante? Estamos indo para a reta final. Olha que legal. Isso aqui seria um neandertal do jeito que o povo lá da época de Darwin achava. Esses aqui são os neandertais do jeito que o pessoal sabe hoje. Rapaz, se você for ali fora, você vai achar um monte deles. Aqui dentro tem um montão deles e eu sou um deles também. É só olhar, a fisionomia não mudou. É de ser humano.
Então, quando nós olhamos essas coisas, a pergunta é, vamos parar e pensar, peraí, o que isso significa? Tem algo muito bonito, porque Deus diz algo fascinante a respeito da gente, na criação do ser humano. Primeiro, nós não somos animais racionais. Você sabia disso? Porque nós não somos animais. Deus faz uma separação entre seres humanos e animais. Eu tenho professores, amigos meus, que de vez em quando eles ligam e falam assim, rapaz, os meus alunos são os animais. Também faz 100 e poucos anos que a gente está ensinando que eles são animais, agora eles acreditaram. Estão se comportando como os animais. Pronto. O que significa imagem e semelhança? Olha só que coisa bonita. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ele deu a nós características que Ele possui. É por isso que nós somos diferentes dos animais. Deixa eu colocar algo que é muito importante, que eu quero que vocês entendam. Deus criou apenas homem e mulher. Você sabia disso? Eu sei que a gente precisa enfatizar isso, porque atualmente está meio confuso a coisa. Deus criou só homem e mulher. Quando nós estudamos cromossomos, tá? Os cromossomos são muito legais. Os homens têm um cromossomo que é o X e tem um outro cromossomo que é o Y. A mulher tem 2 cromossomos X. É por isso que a gente sabe quem é homem e quem é mulher. Quer dizer, também. Tá? Mas tem gente que fica bem em dúvida. Não, mas eu sou homem no corpo de mulher. Precisa apanhar, moleque. Que história é essa daí? É que o pessoal fala, não, mas pode escolher. Você pode escolher o que quiser. Quer ver como fica estranho? Agora está esse negócio de gênero, você pode escolher. Estava conversando com um professor universitário umas semanas atrás, e foi muito interessante, porque ele falou assim, por que você é contra as pessoas escolherem? Eu falei, porque é uma loucura. Ele falou assim, por que, rapaz? Eu falei, quer ver? Eu sou negro. Ele olhou para mim e falou, você está de brincadeira. Eu falei, não, eu me acho negro, e quem é você para dizer que eu não sou? Ele olhou para mim e falou assim, você está louco? Estou louco, eu vou te processar. Você está querendo dizer para mim que eu não sou o que eu quero ser? Falei assim, mas sua pele é branca. Falei, branca não é, branca é minha camisa. Eu não sou branco. Falei assim, não, mas não faz sentido o que você está falando. Ah, é mesmo? Então vamos pegar uma pessoa que fala assim, eu não sou homem nem sou mulher. Tá, você é alienígena então, vamos ver de onde que planeta você veio. Então a gente vai lá, vai pegar, vamos fazer um teste. Olha só, você tem os cromossomos XX, então você é o quê? Mulher. Você tem os cromossomos XY, você é o quê? Homem. É difícil isso? Claro que não. Não precisa fazer essa confusão toda. Foi por isso que Deus nos criou homem e mulher. Só isso. Lá nos Estados Unidos é moda agora o pessoal falar assim, eu não sou nem ele nem ela, eu sou Zit. Acho que eles vieram do planeta Zork. Tá? Estão vindo aqui, estão invadindo o planeta Terra agora. Pessoal, deixa eu colocar só para a gente terminar 2 coisinhas muito bonitas. Olha só que espetacular. Como o ser humano foi feito, tá? A Bíblia nos diz lá em Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Por favor, pessoal, para de falar por aí que Deus fez o homem do barro. Isso é heresia. Deus fez o homem do pó da terra, é o que está escrito, do pó. E soprou nas suas narinas o fôlego de vida. O que Deus fez foi algo tão bonito. O que significa pó da terra? A palavra pó, literalmente, significa a menor partícula que tem por aí. Para eles, o pó era o menor negocinho. O que é esse menor negocinho que nós temos hoje? O menor negocinho que a gente chama do quê? Átomo. Um elemento químico. Deus nos fez do pó da terra. Olha que coisa bonita. Está vendo aqui? Se a gente tirar a sua pele e a minha pele, nós vamos ficar dessa cor. É só um negocinho assim por cima. As pessoas vão nessa laminazinha de pele por cima e falam assim, eu sou branco, eu sou negro, sei lá o que eu sou. Essas coisas todas aí. Tirou a pele, nós somos todos iguais, meu amigo. Olha aqui do lado de baixo, igualzinho. Eu coloquei isso aí, nem dá para saber se é homem ou se é mulher, tá? Então, só para não ficar ninguém curioso. Então vai lá, ó. Que coisa espetacular. Como é que funciona isso? Peraí, que cor é essa? Não é a cor do solo. Essa cor do saprolito. Quando você olha o ser humano, olha que coisa espetacular. Você olha na tabela periódica e começa a ver quais são os elementos químicos que fazem parte da nossa constituição.
Quer ver que legal? Esses elementos químicos que fazem parte da nossa estrutura vêm do solo. Sabe o que Deus nos diz lá em Gênesis, quando Ele diz que Ele formou o homem do pó da terra? Deixa eu pegar um pouquinho de cálcio, o cálcio que está aqui no solo eu vou usar para os ossos, para os dentes. Vou pegar um pouquinho do vanádio, porque tem um órgão que eu vou criar que vai precisar de vanádio também. Vou colocar um pouquinho de ferro para a hemoglobina. Deus monta o ser humano, estava ali um ser humano perfeito. Carne, ossos, órgãos, pele, cabelo, tudo. Deus fala, agora tá bom. Só falta o quê? Fôlego de vida. E Adão agora passa a ser um ser vivente. Isso é o que o texto nos diz. Quando a gente fala só uma coisinha, se você quiser, só por curiosidade, sabia que nós já estudamos bastante a Lua, Marte, Vênus, Saturno, Urano, Netuno, as luas que estão em volta por lá, o planeta Mercúrio, todos esses planetas foram estudados. Nós sabemos até os elementos químicos que estão nesses planetas. Você sabia que só dá para fazer ser humano do pó da Terra? Não dá para fazer ser humano do pó de Marte, porque Marte não tem todos os elementos químicos que tem na nossa estrutura, nem na Lua, nem em Vênus, nem Mercúrio, nenhuma das outras 172 luas do Sistema Solar, nenhuma delas dá para fazer. Da Terra dá. Não é interessante que nós somos feitos do pó da terra? Vou falar rapidinho da mulher, e daí eu termino falando das nossas cores, e daí eu passo a palavra ao pastor. A Bíblia fala algo muito bonito, que diz assim, olha, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Por que o texto é tão bonito? Vamos ver os pedacinhos. Primeiro, o texto diz assim, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. O que isso significa? Deus deu uma anestesia geral em Adão. Por quê? Porque ele ia ser operado. Daí Deus tira uma das suas costelas. Por que ele tirou a costela? Porque nas costelas nós encontramos medula óssea vermelha, onde tem células-tronco. Se você vai clonar alguém, ali é o lugar para tirar. Daí Deus pega e fecha o lugar com carne. Por que ele fechou o lugar com carne? Porque isso é cirurgia plástica, para reparar, para não ficar defeito nenhum, fica tudo certinho de novo. Daí ele faz o quê? Daí ele transforma essa costela numa mulher. O que significa isso? Isso aqui é clonagem. Isso aqui foi uma foto que um amigo meu mandou, deixa eu explicar, porque ele pediu para explicar, então vou explicar. Os clones são esses daqui de baixo, tá? Não os de cima. Esses aqui, ó. É um amigo meu que trabalha lá na USP, em São Paulo, ele é muito legal. Ele gosta de zoar bastante. Então, vamos lá. E aí, bom, mas você fala assim, mas se Deus fez clonagem, então seria Adão e Ivo, seriam 2 homens, né? É que Deus sabe trabalhar com engenharia genética. Daí ele fez Adão e Eva. Vocês estão vendo aqui o ratinho? Olha que legal, tem uma orelha nas costas do ratinho. Essa daqui é dele, essa aqui não. A gente faz crescer essas orelhinhas, sabe por quê? Porque tem gente que nasce sem esse pedaço, né? Como é que vai pendurar óculos? Não tem óculos aí para colocar. Então a gente cria esse negocinho e põe de volta onde está faltando. Você fala, vocês são malucos. Não, nós estamos estudando a natureza, a criação do nosso Deus. Engenharia genética, todas essas coisas. Pessoal, para concluir, todos nós viemos de uma única e mesma mulher. Você fala, mas somos tão diferentes. É verdade. Mas a ciência sabe que tem algo dentro da gente chamado DNA mitocondrial, que é passado pela parte da mãe. E a ciência descobriu que se pegarmos esse negocinho que você tem, pegarmos o meu e compararmos, é exatamente igual. Como sempre é passado pela mamãe, por exemplo, o que você tem veio da sua mãe. O que eu tenho veio da minha também. O que você tem não veio do seu pai, veio da sua mãe. E da onde sua mãe conseguiu dela? Da sua avó. E a sua avó conseguiu de quem? Da avó dela. E veio da avó, avó. Chega lá uma hora, você vai perceber que a avó é a mesma para todo mundo. A avó Eva. É dela mesmo. Todos nós viemos de uma única e mesma mulher. Isso que a ciência sabe. Eu até brinco com o pessoal porque eles deram um nome muito legal para esse estudo. Ficou conhecido como Eva mitocondrial. Que legal, pegaram da Bíblia. Precisa ter criatividade, né? Então essas variações todas que nós temos. E aí eu queria terminar para vocês, que é o seguinte. Olha que legal. Esse é um casal, o Ben e a Angela, tá? Angela e Ben. Eles têm filhos, percebe que eles são
de cor negra, tem bastante melanina na pele deles, e nasceu uma filhinha, a Anmati. A Anmati, ela é loira. Você fala, mas como é que pode? Papai e mamãe são negros e a filhinha é loira. Isso é informação genética. Então, vamos estudar um pouquinho. Deixa eu dar um exemplo aqui também. Está vendo? Os dois são gêmeos. Olha só. Você acha que os dois são gêmeos? São. Eles são gêmeos. Vou até mostrar eles um pouquinho maiores agora. Olha lá. São gêmeos. Você fala, mas não pode ser. Claro que é. Como é que funciona? Quando nós nascemos, eu vou colocar da seguinte forma. Imagina que aqueles 2 círculos ali sejam a informação genética do nosso pai. E aqueles outros 2 círculos a informação genética da mamãe. Tem mais círculos que eu poderia colocar, porque daí você ficaria bem perto do real. Tá, mas coloquei só 2 para facilitar. Então, um filho vai nascer com aquela informação genética do papai e aquela da mamãe. Um outro poderia nascer, o irmão dele iria nascer com aquela informação genética. Tá? Um outro poderia nascer com aquela informação genética ali. E o outro nasceria com aquela outra combinação de informação genética. É por isso que numa mesma família, somos todos filhos e filhas do mesmo pai. Se você tem irmão ou irmã, mas percebe que não é exatamente igual. Combinação genética. Isso é o que a gente chama de emão, eminho, azão, azinho, xizão, xizinho, ypsilonzão, ypsilonzinho, que ninguém sabe para que serve. Para a gente estudar a Bíblia. Então, olha só. Uma pessoa que tem a pele bem clara e uma pessoa que tem a pele bem escura, eu vou usar só para ficar fácil para a gente, desse jeito. O que tem pele bem clarinha, tem pouca melanina, seria M minúsculo, M minúsculo. O que tem pele mais escura, M maiúsculo, M maiúsculo. E o ali do meio seria M maiúsculo, M minúsculo ou M minúsculo, M maiúsculo. Por que eu estou colocando isso? Resposta bem simples, para a gente saber qual era a cor de Adão e Eva. Então vamos estudar um pouquinho só para ver. Se Adão e Eva fossem negros, papai Adão teria M maiúsculo, M maiúsculo, mamãe Eva teria M maiúsculo, M maiúsculo. Como os filhos nascem sempre com uma letrinha do papai e uma letrinha da mamãe, e todas as letras são M maiúsculo, todos os netos, filhos, netos lá, seriam todos M maiúsculo, seriam todos negros. Então nós sabemos que Adão e Eva não eram negros. Ah, então eles eram brancos? Não, certeza que não. Por quê? Vou ter que mudar aqui porque o casal já não existe mais, né? Mas de qualquer forma. Você tem o M minúsculo, M minúsculo. Aqui também mamãe Eva seria M minúsculo, M minúsculo. O que aconteceria? Os filhinhos iriam nascer com um do papai e um outro M da mamãe. Mas como todo mundo é M minúsculo, ia nascer o quê? Só brancos. Então se Adão e Eva fossem brancos, só teriam os brancos no planeta. Então nós sabemos que Adão e Eva não eram negros nem brancos. Eles teriam que ser essa cor, emão, eminho. Que cor que é essa cor, emão, eminho? É a cor do solo. Sabe aquele bronze avermelhado que todo mundo gosta de pegar na praia? É esse aí mesmo. A dona Eva já nasceu com essa corzinha bonita. É que aqui está um pouquinho mais escuro do que deveria ser, tá? É a cor dos índios tapajós que a gente tem lá no estado da Bahia. Essa é aquela cor bonita. Eu coloquei só emão, eminho, porque tem um monte de letrinhas genéticas que dão toda essa variedade de cores tão bonitas que nós temos aqui. Por que tem tanta cor de pele? Porque Deus gosta. Então, o que a igreja precisa fazer hoje? Parar com esse negócio de falar assim, eu sou eurodescendente, eu sou afrodescendente, eu sou descendente de ET, sei lá do que. Pessoal, nós somos uma raça só uma. Uma raça criada por Deus à sua imagem e semelhança. Por favor, não deixe que um pouquinho de melanina, mais ou menos, faça a diferença. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Uma raça só. Não é interessante tudo que Deus criou? Isso é só um pouquinho. Tem muita coisa que a gente podia falar, mas acho que é suficiente para a gente conhecer. Daqui a pouquinho eu quero falar para vocês a respeito do universo. A gente vai estudar um pouquinho o que Deus fez. Pastor?